Buenas, meu nome é Patrick Nicolini Manfroy, sou administrador de empresas, sou diretor executivo do Supermercados Nicolini e estou aqui hoje como parte da formação, uma exigência do professor Cristóvão da Fundação Getúlio Vargas, para concluir o curso de gestão, de especialização em gestão, controladoria e auditoria. O objetivo desse vídeo é demonstrar para todos os senhores, todas as senhoras, senhoritas, que os ensinamentos do livro Axiomas de Zurique. Vou tentar abordar isso da maneira mais clara e objetiva possível, tentando deixar a coisa mais simples possível. Como a gente costuma falar aqui na empresa, como um supermercado, sempre falar no bulichês, tentar deixar isso bem claro. O livro tem muitas coisas interessantes, muitas coisas que têm que ser lidas e prestadas atenção e utilizadas, e tem algumas coisas que eu posso até não concordar, mas para te gabaritar lá com o professor Cristóvão, eu vou explicar na íntegra da maneira que eu entendi, e façam o melhor uso possível dessas ferramentas que o livro proporciona. Então esse livro foi feito por pessoas que, é uma compilação de ideias de pessoas que ganharam muito dinheiro, então acho que vale a pena serem escutadas. Os axiomas de Zurique surgiram quando o Max Gunter, que é o autor, perguntou para o pai dele como é que ele fazia para ganhar dinheiro. E o pai dele não soube responder. Então, juntando pessoas que eram do ramo, ele foi compilando ideias e coisas e o Max Gunter escreveu o livro. Mas o que são axiomas? Pode ser uma palavra corriqueira do dia a dia de vocês, mas no bulichês aqui a coisa não é tão corriqueira. Mas axiomas são, como eu posso explicar? Axiomas são propostas, preposições, coisas que se tem por óbvias, não necessariamente cientificamente provadas, mas se tem por óbvias. Já que estamos falando aqui em investimentos e afins, é mais ou menos aquela premissa, do risco e retorno. Quanto maior o risco, maior o retorno. Isso é um axioma. O autor nos explica essa compilação de ideias, esses axiomas, da seguinte forma. Ele elenca 12 grandes axiomas e 16 axiomas menores. Cada grande axioma tem um ou dois, às vezes 3 axiomas menores que explicam esse axioma maior, que ajudam a explicar esse axioma maior. Bom, senhores, vou começar explicando o primeiro grande axioma. O primeiro grande axioma é o axioma do risco. Preocupação não é uma doença, mas sinal de saúde. Se você não está preocupado, não está arriscando o suficiente. O que o autor quer dizer com isso, gente? Que se arriscar faz parte do negócio. Quem quer ganhar dinheiro tem que se arriscar. E se arriscar, deixa qualquer um preocupado. Qualquer um que tem o seu dinheiro e sabe quanto precisou suar para ter ele, arriscar dá medo. No bulichês é aquele velho ditado aqui do sul que diz, que quem tem medo. É isso. Então, mas não é porque se tem medo que não vai se arriscar. A gente tem que arriscar e isso deixa qualquer um preocupado. Existem axiomas menores, que explicam e que ajudam a explicar esse axioma maior. O primeiro axioma menor que o autor diz só aposte no que valer a pena. Não adianta tu apostar em gastar pólvora em chimango, se diz aqui no Rio Grande do Sul. Não adianta tu se preocupar com coisas que não vão dar um retorno suficiente para ti. O segundo axioma menor que fala, que explica também esse axioma, esse primeiro grande axioma, é resista à tentação da diversificação. Isso é muito bom e faz a gente pensar. Muitas vezes tu ouve falar que bota os teus ovos em várias cestas. O autor diz ao contrário, que tu tem que concentrar o máximo dos ovos numa cesta só se tu quer ganhar muito dinheiro. Se tu espalhar, tu vai correr pouco risco e ganhar pouco. Se tu concentrar, tu vai botar mais esforço, mais atenção, mais dinheiro para rentabilizar em cima de poucos. É mais arriscado? É, mas se não quer te preocupar, nem sai para jogar. Pessoal, uma coisa muito importante quanto a esse primeiro axioma e que eu anotei e achei importante passar para vocês
óbvia, como é o conceito do axioma, mas é que a gente não pode investir, a gente não pode apostar. O autor, durante todo o livro, vai falar em apostar, vai falar em especular, né? Mas tu não pode fazer isso com o dinheiro que tu não tem, né? Imagina tu fazer um investimento, jogar com coisas que tu não pode perder. Joga, aposta o que vale a pena e aquilo que tu pode perder. Não aposta com aquilo que tu não pode perder, né? Isso é bem óbvio, mas cuidado. Pessoal, o segundo grande axioma que Max Gunther nos traz é este, o da ganância. Ele diz o seguinte: realize o lucro sempre cedo demais. O que ele quer dizer com isso, gente? Lucro bom é lucro no bolso, né? A ganância às vezes não deixa, parece óbvio, e como é óbvio, um axioma é uma coisa óbvia, mas a ganância, tu fica, não, vai dar mais um pouquinho, vai dar mais um pouquinho. E aí quando vê o troço começa a cair e tu não retira nem, né, o principal, nem aquilo que tu investiu. Então, ele tem um axioma menor que explica bastante isso, que explica bem isso. Terceiro axioma menor, que explica esse segundo axioma maior, diz o seguinte: entre sabendo quanto quer ganhar e quando chegar lá, caia fora. Mesmo que pareça que vai seguir aumentando, mesmo que pareça que vai seguir as ações tendo mais valor, se forem ações que tu estiver investindo, mas quando chegar naquilo, caia fora. Às vezes vai doer, vai tirar fora, vai realizar teu lucro, vai botar o lucro bom, que é o lucro que está no bolso, e a ação vai seguir crescendo e tu diz, perdi dinheiro. Mas aquilo que tu te propôs a fazer, tu ganhou. E o que tu quer ganhar é dinheiro. E ganhar esse dinheiro, o dinheiro que tu esperava naquele investimento. Então, te contenta com isso. Às vezes vai perder, às vezes tu vai ganhar. E os caras que estão dando esse toque pra gente ganharam dinheiro fazendo isso. Pensem nisso. O terceiro grande axioma que o autor nos traz é o da esperança. Ele fala o seguinte: quando o barco começa a afundar, pula antes, não reza, pula antes. O que ele quer dizer com isso, gente? Para o especulador profissional, e é disso que nós estamos falando, e Deus o livre, minha equipe levar isso para dentro, que me escutem e me interpretem mal e levem para dentro da empresa, o especulador profissional, quando começa a ter o prejuízo, ele realiza o prejuízo cedo. Da mesma maneira que ele tem que realizar o lucro quando ele chegar no objetivo dele, quando ele vê que o troço está afundando, cai fora, né? O especulador profissional vive disso. Ele fica tranquilo, e até o quarto axioma menor fala um pouquinho disso, aceita as pequenas perdas com um sorriso, como fatos da vida, faz parte do jogo. Conte em correr em várias enquanto espera um grande ganho, em várias perdas enquanto espera um grande ganho. Então isso faz parte da vida do especulador, e esse livro fala de pessoas que especulam, né? Lá no início do livro o autor fala muito da questão de Zurique, não tem nada, né? A Suíça não tem nada, é um monte de pedra, não tem que ser explorado lá, ao contrário do Brasil, que é um país continental que nós temos tudo aqui. Lá não tem nada, e os caras só tem gente rica. Então eles são bons mesmo em ganhar dinheiro, e eles ganham dinheiro, né? Boa parte deles lá ganham especulando, no mundo todo, mas lá é uma referência, por isso o nome do livro. Então pensem bem nisso, quando em termos de especulação, né? Quando a gente aposta, como o autor fala várias vezes, se o troço está dando certo, realiza pequenos prejuízos e não insiste, não tem esperança que a coisa vai mudar, porque segundo eles, realiza pequenos prejuízos, é melhor tu realizar pequenos prejuízos que grandes prejuízos. Pessoal, o quarto grande axioma nos diz o seguinte: é o axioma das previsões. Ele diz o seguinte: o comportamento do ser humano não é previsível. Desconfie de quem disser que tem uma nesga, que souber uma nesga do futuro. Desconfie. E aí ele fala, e eu vou repetir para vocês, que é a maldadezinha, os economistas que me perdoem, mas que eu concordo. Ele diz com essas palavras: não dê ouvido aos economistas. O risco deles é de 50% de errar e de acertar. Então eles vão divulgar amplamente quando eles acertarem e vão botar no bolso e ficar bem quietinho quando errarem. E o dinheiro é teu, não esquece disso. O quinto grande axioma, pessoal, fala dos padrões. Da mesma forma que o quarto axioma nos fala das previsões, o quinto axioma nos fala dos padrões. Da mesma forma que não existe
como prever o futuro, não existe padrão quando se fala em comportamento humano. Às vezes pode até parecer, e tu pode até tentar, né, induzir ao erro, e às vezes tu vai acertar, é acaso. O dinheiro, a administração, as pessoas é das ciências humanas. Parece que dinheiro nós estamos falando de coisa exata, mas não é. A gente está falando, como a gente disse antes, comportamento humano, né? E é exatamente o que diz esse quinto grande axioma. Dos padrões até começar a aparecer ordem, o caos não é perigoso. Quando tu acha que tem alguma ordem, não, se tiver e se der certo, é mero acaso e tem isso claro na tua mente. E existe o quinto, sexto, sétimo e oitavo axiomas menores. Um diz o seguinte: cuidado com a armadilha do historiador, né? Antes aconteceu isso, está acontecendo de novo, pode acontecer. Muito relacionado com o sétimo axioma menor, que diz exatamente: cuidado com a ilusão da correlação. Sempre quando acontece X coisa, acontece o Y. Não se iluda, se acontecer é mero acaso, tenham isso claro. Outra coisa, cuidado com a ilusão do grafista. Muito se ouviu falar, e eu que não sou muito do ramo, já ouvi falar, quando os gráficos se cruzarem, isso tu tira, quando os gráficos, né, tu entra comprando. Não é assim, mero acaso. A gente está falando de comportamento humano, a gente não está falando de ciência exata. Cuidado também aqui com o oitavo axioma, que fala que é o cuidado com a falácia do jogador, né? Ele fala muito no livro sobre jogar pôquer e não sei o que mais, né? Mas a falácia do jogador nada mais é que aquele cara que chega assim, ó, hoje é meu dia de sorte, hoje eu tô quente, hoje eu tô bem. Não morde, porque, né, se tu não seguir os axiomas, se te levar pela emoção, vai perder dinheiro. Pessoal, então o sexto grande axioma nos fala da mobilidade. O que quer dizer isso, gente? Ele fala o seguinte: evite lançar raízes, tolhe em seus movimentos. Por que ele diz isso, gente? Especulador é um cara que não tem sentimento. Quer dizer, até tem, pelo seu próprio dinheiro. E muitas vezes, né, o especulador acaba se arraigando, se apegando à empresa que ele está investindo. E ele tem que sempre lembrar, o especulador não tem sentimentos, ele tem sentimento pelo dinheiro dele, né? E aí tem dois axiomas menores que explicam um pouco isso. Axioma menor, o nono axioma menor diz o seguinte: numa operação que não deu certo, não se deixe apanhar por sentimentos como lealdade ou saudade. E o décimo fala o seguinte: jamais hesite em sair do negócio se algo mais atraente aparecer à sua frente. Então, gente, como eu disse, simples, curto e grosso, bem como eu disse para vocês que ia ser. Na verdade, o especulador tem sentimento, é pelo dinheiro dele e não pode se apegar. O troço está indo mal, um axioma um pouco atrás eu disse para vocês, pula do barco. E o especulador faz isso. E o livro trata de especulação, façam isso. Se vocês forem especuladores, façam isso. Pessoal, o sétimo grande axioma fala da intuição, né? Muito se fala da intuição. O sétimo axioma diz o seguinte: só se pode confiar num palpite que possa ser explicado, né? O que ele quer dizer com isso, gente? Tem pessoas que acreditam na intuição, vão cegas na intuição, vão indistintamente atrás da intuição. Tem pessoas que desprezam totalmente. E em Zurique, segundo o autor, o pessoal usa isso seletivamente. O que é uma intuição? Uma intuição são conexões que são feitas por alguma coisa que na tua cabeça aquilo, né, de alguma forma, às vezes tu nem sabe que sabe aquilo. E em Zurique eles dizem que tu tem que deixar, às vezes, tu não saber por que tu fez isso. Mas o 11º axioma menor dá um toque interessante. Jamais confunda palpite com esperança. Cuidado. Porque muitas vezes aquilo que tu quer, né, aquilo que tu está querendo muito, é fácil do teu cérebro querer se enganar e criar esse palpite achando isso. Então só tenha palpite, só tenha intuições, né, que tu possa explicar. O autor fala muito que se tu tiveres uma intuição, tu pergunta por quê? Por que eu tenho isso? Eu já estudei isso, eu já vi isso alguma vez. Eu tenho conhecimento para falar desse assunto, de repente esse conhecimento está gravado.
né? Alguma vez no passado eu já tive relacionamento com alguma coisa desse assunto, desse setor, dessa empresa, né? Que eu possa não saber por que eu sei, mas que possa ter um banco de dados guardado no meu cérebro, que eu consiga acessar e ele nem me dê conta disso, vai atrás desse palpite. Caso contrário, se não tiver explicação nenhuma para isso, deleta, senão tu vai perder dinheiro. Pessoal, o 8º grande axioma fala da religião e do ocultismo. Ele diz o seguinte: é improvável que entre os desígnios de Deus para o universo se inclua o de fazer você ficar rico. Achei muito bacana esse axioma, né? E acredito mesmo que tu não vai ficar rico rezando, nada cai do céu e quando é bom demais, desconfia, porque nada cai do céu, né? Outra coisa interessante que ele fala no 12º axioma menor, ele diz: se a astrologia funcionasse, todos os astrólogos seriam ricos. Vocês não acham isso? Eu achei a mais pura verdade. E o 13º axioma menor diz o seguinte: não é necessário exorcizar uma superstição. Podemos curti-la, desde que ela conheça o seu lugar, né? Desde que tu não tomes decisões baseado numa superstição. Passei embaixo da escada hoje, não vou investir nada. Daqui a pouco se apresenta uma coisa boa, tu pede dinheiro. Então, deixa no lugar dela, dá risada, mas não aposta tuas fichas nisso que vai perder dinheiro. O 9º grande axioma diz o seguinte: do otimismo e do pessimismo, né? Tem gente que é otimista, tem gente que é pessimista. Para o autor, ele diz o seguinte: otimismo significa esperar o melhor, mas confiança significa saber como lidará com o pior. Jamais faça uma jogada por otimismo apenas. O que ele quer dizer com isso, gente? Quer dizer o seguinte: tu tem que estar preparado para o pior, tu tem que estar pensando o seguinte: como é que eu vou me safar se essa jogada não der certo? Se tu fizer uma jogada por otimismo apenas e não pensar em como tu vai te safar dela, tu tem que voltar lá no primeiro axioma menor que diz: só aposto que vale a pena, não aposto o que tu não tem. Então tu tem que saber como vai se safar dela se tu perder. O 10º grande axioma fala do consenso. Fuja da opinião da maioria, provavelmente está errada. Quer dizer o quê, gente? Aquela coisa da moda, está todo mundo comprando, se está todo mundo comprando é porque possivelmente a melhor hora de comprar já passou, né? Então, se está todo mundo comprando, é oferta e procura. Todo mundo comprando, tá, vai teoricamente, isso todo mundo comprando, todo mundo vai querer ela vai subir, mas a hora de comprar em baixa, ela vai estar em alta, né? Porque tu já está comprando ela em alta porque ela está mais valorizada. E aí tu vai ganhar pouco ou vai perder dinheiro, porque ela vai chegar no teto e uma hora ela vai cair. E tem um 14º axioma menor que fala o seguinte: jamais embarque nas especulações de moda. Com frequência, a melhor hora de se comprar alguma coisa é quando ninguém a quer. É bem isso que eu estava falando para vocês. Quando ninguém a quer, é que é a hora de apostar. Para comprar na baixa, para quando todo mundo for comprar, ele vai se valorizando e aí é a hora de vender, não de comprar, né? Ok? Pessoal, o 11º axioma, estamos quase no fim, não se assustem, é o da teimosia. Se não deu certo da primeira vez, esquece. E tem o 15º axioma menor que diz o seguinte: jamais tente salvar um investimento fazendo preço médio. Se tu estiver tentando fazer isso, tu errou lá no 3º axioma que dizia para te pular fora do barco se a coisa estivesse errada. Se tu fizer preço médio, tu está desvalorizando aquelas ações que estão dando dinheiro. Sai fora e realiza o menor prejuízo possível o quanto antes. Não seja teimoso, né? Teimoso vai perder o dinheiro. Pessoal, o 12º grande axioma diz o seguinte: é o do planejamento. Ele fala o seguinte: planejamentos a longo prazo geram uma perigosa crença de que o futuro está sob controle. É importante jamais levar muito a sério os seus planos a longo prazo, nem os de quem quer que seja. Porque se nós fizermos isso, gente, a gente está errando naquele axioma no primeiro axioma que diz o seguinte: se manter preocupado. Se tu tiver planejado, achar que está tudo tranquilo, ele vai gerar essa paz interior que quem quer ficar rico não pode ter. Infelizmente não pode ter. O autor diz o seguinte, que o planejamento que tu precisa, em termos de dinheiro, é a intenção de ficar rico. Achei bacana essa frase dele. O 16º axioma diz o seguinte: fuja de investimentos a longo prazo, né? Tá bem dentro do que diz a parte de cima.
A intenção do autor é que tu tenha, né, os teus ovos em poucas cestas para que tu possa cuidar bem dessas cestas, né? E dessa forma, tu vai planejar pouco e tu vai viver o dia a dia da tua ação e respirar ela e cuidar dela e ficar preocupado com ela todo o santo dia. Pensem nisso. Os caras ganham dinheiro, a gente tem que escutar bem e apesar de não planejar doer para quem tem uma empresa, para quem especula, esse cuidado acho que vale a pena anotar. Ainda quanto a investimentos de longo prazo, o autor fala o seguinte, né, é interessante dividir com vocês também. Ele fala que se investir, apostar para amanhã, né, tem muitos que dizem que é loucura, imagina apostar para daqui a 20 anos, isso é loucura total. Não tem como prever o futuro, nada tem padrão, como vai se planejar? Pensem nisso. Bom, pessoal, se for o professor Cristóvão, todos vocês chegaram até aqui e de repente eu agradei. Eu espero ter anotado o meu 10 lá com o professor Cristóvão e espero que se vocês me aguentaram até aqui, vocês tenham aprendido alguma coisa com aquilo que eu passei e que de repente nem precisem ler esse livro. Mas eu indico igual, um livro bom, um livro tranquilo de ler, né? E vai com certeza explicar para vocês melhor do que eu, mas eu espero ter ajudado de alguma forma. E professor, espero o meu 10 lá, viu? Muito obrigado e tudo de bom para vocês.